irmãos seminaristas, querido povo de Deus, em primeiro lugar, trazendo um abraço fraterno do nosso cardeal, agradecendo todo o trabalho, onde na última reunião, na terça-feira, depois da avaliação das 24 horas de orações, a hora me dizia: puxa vida, nós temos realmente um povo abençoado e padres heróis, né? Padres que realmente aceitando o grande desafio da nossa realidade no Rio de Janeiro, em lugares às vezes com tantas dificuldades, e você verificar esse zelo. Por isso, o agradecimento, o respeito também dos nossos padres, diáconos que realizam tantos trabalhos. E, de uma maneira particular, hoje nós acabamos de ouvir esses textos que nos falam sobre identidade, sobre a origem, sobre você ter a sua descendência. Todos nós temos uma história. É curioso que no sul do Brasil, quando você vai a uma cidade, logo as pessoas perguntam o teu nome e o sobrenome. Eles querem saber a origem. Né? Eles querem saber a origem. A partir da origem. Como também muitas culturas, né? Na Ucrânia, na Polônia, no mundo árabe, quando você fala o sobrenome da Alemanha, você logo consegue detectar quais são as origens. E todos nós temos uma história. E Jesus, o Filho de Deus, tem uma história. Porque o Pai eterno nunca quis estar só. Já bem na origem, quando o Senhor organizava e criava o mundo, no capítulo 1, versículo 3, já fala assim: faça a luz, onde muitos estudiosos dizem ali, está fazendo a luz, mas a luz verdadeira é o próprio Cristo, o Filho de Deus. O Pai nunca quis estar só. Dentro do coração de Deus sempre houve a família trinitária. Como é importante a família. A ciranda do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é importante as famílias viverem nessa ciranda do amor. E o texto que nós acabamos de ouvir, Maria é dada em matrimônio a José, um homem justo, ou seja, um homem santo, um homem de valores, um homem de caráter, um homem temente a Deus, amigo de Deus, justo. Um homem que poderia, dentro da cultura judaica, semítica, dentro das leis mosaicas, como esse matrimônio, se ele não coabitou com Maria? Como esta mulher concebeu? Quantas dúvidas provavelmente poderia acontecer e quantos casos que nós acompanhamos hoje, onde logo querem DNA. Ou então a menina é rejeitada. Porque os homens são terríveis, né? Vão lá, conseguem, mas depois querem partir. José é um homem justo, da descendência de Davi. E a primeira leitura nos mostra a beleza desse Deus amor, que desde a origem ele foi organizando e dando oportunidades para o homem viver a sua fidelidade como filho de Deus. Portanto, a festa de São José é um refrigério do período da Quaresma, onde não cantamos glória, tudo mais sereno, como roxo. Mas a festa de São José, ela é realizada, como falaram ainda há pouco, estamos com versos pascais.
esse homem justo. Na história da igreja, nem São Bento conseguiu uma festa de solenidade no período quaresmal, dia 21 de março. Aqui é a verdade de São Bento. Por isso Paulo VI falou, mas é impossível. A história desse homem, São Bento, então, ele arruma a festa de 11 de julho, para resolver o problema. Mas São José, essa figura desse homem justo, que está dentro de todo esse projeto de Deus, que no início da quaresma nós lemos o texto de Gênesis, onde fala que, diante da rebeldia do homem, Deus ficou magoado do homem, decepcionado, mas ele retoma a aliança com Noé, ele envia os patriarcas, os profetas, e vai renovando a história da salvação. José faz parte dessa história da salvação. Por isso, na primeira leitura, nós podemos contemplar a questão dessa promessa forte do reino, onde um filho, e a figura de Davi também é uma marca forte, o rei de Israel, escolhido por Deus, num grupo de tantos filhos ali, e que ele foi chamado para ser este instrumento. Pecou, mas Deus deu oportunidade para Davi. Como Davi é importante nas Escrituras, os Salmos, como é importante na vida de cada um de nós a recitação dos Salmos. Eu atendia hoje uma grande mulher carismática, uma mulher que realiza um trabalho lindo no Rio de Janeiro, e ela dizia, eu percebi que o meu filho de sangue, estava um pouco enfermo na sua espiritualidade. Eu peguei o telefone e disse, meu filho, eu quero que você seja curado, você vai ler o Salmo 141, 42 e 43. E ele já, com quase 60 anos, sim, mamãe, vou provar. Os salmos que são medicamentos, são antibióticos, que nos curam, que nos transformam, e a colaboração de Davi em vários deles, onde ele pecou, mas era importante a figura de Davi, justamente a de Davi que viria a descendência do Filho de Deus. Davi que se alegrou quando a arca chegou à sua cidade, porque receber a arca, ele se alegrou, ele dançou, ele cantou, ele se desnudou. Tal foi a alegria de Davi. E é lindo você ver esse texto, né? Queridos irmãos, temos que nos alegrar com a palavra de Deus, temos que dançar, temos que nos cantar. E Davi, quando ficou sabendo que a palavra de Deus estava chegando, a arca, ele foi receber na porta da cidade com os jovens, com as donzelas, com os jovens tocando flautas e tamborins. E ele veio dançando, ele rodopiava diante da arca. E ele se desnudou, e quando chegou em casa, a sua esposa Mical deu de dedo nele. Que bela figura me fez o meu Senhor se desnudando diante das donzelas. E Davi só respondeu, eu só queria agradar a Deus. Meus queridos irmãos, nós somos chamados para agradar somente a Deus. José é um homem justo, ele só quis agradar a Deus. Ele não interrompeu o projeto de Deus. A figura de Davi é importantíssima na história da salvação. José é aquele homem que esteve sempre na presença do Senhor, silencioso. José fala, nós não podemos ouvir José, não tem palavras. As suas dúvidas são retiradas justamente porque, quando ele se sentiu perturbado, Deus enviou no sono a visita do anjo. Porque era um homem que era mergulhado na palavra de Deus, estava sempre na presença de Deus. Portanto, ele foi escolhido para ser aquele que devia cuidar
de Maria, cuidar de Jesus. Era um homem de fé profunda. Na segunda leitura, os Romanos nos fala justamente a figura de Abraão, como Abraão, nosso pai na fé, um grande peregrino, um homem que foi chamado aos 75 anos. Nunca é tarde para fazer uma experiência profunda com Deus. E creio que aqui muitos estão em vantagens de Abraão, que se encontraram, estão fazendo uma experiência profunda de Deus antes dos 75 anos. E Abraão vai gerar só o filho da promessa quando está já com quase 100 anos. Mas foi preparado por Deus para saber acolher, dialogar e servir. Como Maria, também ela soube receber a visita do anjo de Deus, onde ela soube acolher, dialogar e servir. Como José também soube nos sonhos desse grande mistério, porque Deus nos envia os anjos e todos nós temos os anjos. José soube acolher no sonho. Ele soube acolher, ele soube responder acolhendo e servindo na fidelidade de filho de Deus. E não para por aí. Em 3 momentos José é orientado pelos anjos. E nós nos fechamos tantas vezes para a visita de Deus nos nossos sonhos, porque Deus tem sonho para cada um de nós. E Ele pode entrar dentro do nosso inconsciente, do nosso consciente, através do sonho. Mas basta que a gente saiba acolher e dialogar com Ele. José recebe este consolo. Esta obra é do Espírito Santo. O menino nasce, Herodes quer matá-lo, e o anjo vem, foge e vai para o Egito. E lá ele vai, o homem da obediência, o homem da escuta. Para ser um homem justo, uma mulher justa, santo, é importante ouvir a voz de Deus e obedecer, como Maria, como José, que é o ícone da família. Paulo VI, na grande festa de 1º de janeiro, ele já diz: cristãos, volte toda a sua mente ao seu coração para Nazaré, contemplemos Nazaré. É lá em Nazaré que nós vamos encontrar a casa da família silenciosa, orante, trabalhadora, acolhedora. Em Nazaré é o ícone onde todos nós temos que nos espelhar, as mulheres como Maria e os homens como José, para formar os seus filhos. Este homem que, estando no Egito, o anjo diz: pode voltar agora, volta para Nazaré. E ele, na obediência, ele retorna. José é um homem zeloso por Maria, zeloso por Jesus. Se torna o grande patrono da igreja. A exemplo de Abraão, ele se torna o pai da humanidade da igreja. O homem simples, mas um homem que soube interromper os seus projetos para subir o projeto de Deus. Ele não interrompeu. O seu sim é silencioso, mas é cheio de significado, mostrando o seu lugar no mundo, na humildade, na simplicidade, na confiança, na certeza desse Deus que é amor, que não abandona os seus filhos. José é essa grande figura que não tem medo. Sentiu aquele momento, talvez aquelas pequenas dúvidas, mas Maria também, quando recebeu, ficou perturbada. Mas logo o anjo disse: não tenhas medo, Maria. Meus queridos irmãos, para fazer essa experiência profunda de Deus, nós temos que mergulhar na palavra.
no Antigo e no Novo Testamento, conhecer os personagens, entrar dentro do texto, fazer parte desse texto e pedir a graça do entendimento. É o Espírito Santo que nos ajuda. Sozinhos nós não conseguimos nada. José se deixou guiar, ele se abandonou. A exemplo de Abraão, sai da tua terra e vai. E José serve a igreja no silêncio e na obediência. Ele se abandona totalmente a Deus. Mas zeloso para Maria. José, quando o menino já está mais crescido, eles vão à peregrinação a Jerusalém e o menino se perde durante 3 dias. Vejam como o próprio Senhor vai organizando esses 3 dias de aflição de Maria e de José. Como deve ter sido duro quando ele chegar no templo e Jesus estava muito à vontade, falando, conversando, respondendo com autoridade e sabedoria. Por que me procuraram? Mas um homem temente a Deus, que soube sempre respeitar a história, porque ele tinha uma identidade forte, temente a Deus, um homem justo, que fazia uma experiência profunda do Senhor, e era no trabalho, na sua oração, no seu exemplo de vida, testemunho. José é um testemunho. O que nós precisamos para transformar o mundo é dar testemunho. Como quando peregrinamos pelas ruas, com a imagem de São José, a gente podia falar, mas o que será? Será que a gente consegue mexer com esse povo? Não sei se vocês perceberam, tantos olhos atrás de janela e porta, né? Como também Mical ficou na janela observando Davi dançar para agradar ao Senhor. Não temos que nos preocupar se porventura estão nos julgando, estão ridicularizando, qualquer comentário, não importa. O seu testemunho. O testemunho fala mais alto. Mas ser peregrino, sair nas ruas, e este ano, o ano da esperança, é o grande projeto do nosso cardeal, onde Dom Paulo está organizando como responsável uma grande missão, onde em breve todos receberão esse convite para sair nas ruas, ir ao encontro, para levar a palavra de Deus, visitar os vizinhos, conhecer, porque nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Temos que agradecer a José, São José, obrigado por ter aceitado esse desafio, de ser o pai adotivo de Jesus, se torna o nosso pai também na fé, a exemplo de Abraão. E a igreja nos dá essa possibilidade de nós mergulharmos nessa fé. E essa fé é o grande mistério de Deus. Cada um de nós tem uma história, tem a sua identidade, mas todos nós somos irmãos, nós temos uma identidade comum, nós somos cristãos. E aqui no Brasil nós temos tudo para viver bem como cristãos e como católicos. Temos a liberdade, evangélicos, católicos, islâmicos, tudo que nós temos dentro das culturas afros e tantas outras coisas, nós temos essa liberdade. Esse fim de semana eu tive a possibilidade de ler um livro que eu resisti há muito tempo, mas fazendo visita às irmãs Paulinas a semana anterior, me deram de presente. Aí eu falei, puxa, vai ser muito desagradável, a irmã vai se encontrar e vai perguntar, gostou do livro? Eu já tinha escutado muitas críticas, pequenas resenhas, porque falo dele, porque o nome dele agora de batismo é Youssef, José Mohamed, do Iraque, onde ele passou 13 anos pedindo pelo amor de Deus a padres e bispos que o batizassem. E os padres e os bispos, com medo das comunidades cristãs serem massacradas, não batizavam. E ele teve que fazer uma peregrinação, coitado, para conseguir receber o batismo. E o bonito é que no batismo ele recebe o nome de José
e a sua esposa de Maria. Hoje eles vivem na França, em Paris. E nós temos tanta facilidade em receber o batismo, como que nós vivemos o nosso batismo? Vivemos com autenticidade, somos missionários, evangelizamos, damos testemunho, temos amor profundo na palavra de Deus. Ele passou anos preso, porque quando deram uma batida na casa dele, foram procurar Evangelho, Bíblia, o seu filhinho acabou traindo com o sinal da cruz. E levaram o pai preso. Mas o pai passou os valores. Ele era muçulmano, de uma família, dentro de uma hierarquia, dentro de uma identidade islâmica extremamente forte, muita autoridade. Onde os seus irmãos, na Jordânia, quando ele fugiu, atiraram. Tio deu um tiro nele. E milagrosamente, esse tiro que aparentemente parecia que tinha entrado na sua perna, ele foi curado, milagrosamente. São José é este exemplo, desse homem que nos mostra que é possível você viver bem a tua fé na discrição, na escuta e na obediência. Que Deus nos dê essa graça. Que essa comunidade cada vez mais, olha que bonito, né? Nós estamos hoje na quinta-feira, olha só que beleza. Não é um milagre? Precisamos ficar correndo atrás de milagres? Não, já está aqui. Na última beatificação em Madrid, da Opus Dei, o cardeal Amato, quando ele viu mais de 200.000 pessoas, ele só olhou e disse: não precisaria nem provar um milagre, porque só isso já justifica o milagre. O amor, o povo de Deus, esta fé. E José é justamente esse homem justo, esse homem que soube mostrar o verdadeiro valor da família. Queridos irmãos, durante esta Eucaristia, casais, no momento da profissão de fé, pegue na mão da tua esposa e renova o teu matrimônio. No final da missa, vamos dar uma bênção aos irmãos que vivem esse matrimônio, para que vivam bem, que transmitam a fé aos seus filhos, não ter medo, como Yosef não teve medo de transmitir para os seus filhos, mesmo que o sinal da cruz o condenou à prisão. E nós aqui no Brasil não temos esse cuidado. Nós só precisamos dar testemunho. Passar os verdadeiros valores de formar uma família a exemplo de Nazaré, José e Maria, onde nós podemos transformar este mundo como testemunho. Mas para isso nós não podemos ter medo. Deus teve um sonho de amor para cada um de nós. E nos sonhos, nos nossos sonhos, nós podemos entrar dentro desse processo de Deus. E para isso basta que vocês querem ser santos? Olha, se for e se queremos assim, acho que Jesus vem. Vocês querem ser santos? Vocês querem ser realmente missionários? O padre Jorge Luiz pode contar com vocês? O nosso cardeal pode contar? Vocês podem colocar um bloco na rua para evangelizar? É isso que a igreja precisa. Uma salva de palmas para vocês.